Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus a você através da transmissão, né? Nós temos bastante gente aí assistindo. Deus abençoe sua vida, permaneça conosco. Nós vamos à palavra de Deus. Você pode pegar a sua Bíblia, você que está aqui, você que está na sua casa, pegue a sua Bíblia e vamos abrir em Romanos, no capítulo 8, Romanos 8. Já como dito e anunciado desde ontem pelo pastor Ednei, né? O nosso tema anual, né? Esse ano da dependência do Senhor, de dependermos do nosso Deus. E aí, em janeiro, né? Quem ganhou o calendário aí, que pegou o calendário ontem na saída? Levanta a mão assim, quem? Levanta bem, quem pegou? Pastor Ednei, uns 80,1%. Deve ser porque o pessoal, tem uns que estão aqui, não pôde vir ontem. Então você vai pegar no final, né? E janeiro, agora nós estamos com um personagem bíblico, um homem de Deus, né? Que é chamado José. É janeiro, dependendo do Senhor como José. Então, nós já vamos ao texto, mas queremos falar sobre essa dependência de Deus naqueles que amam ao Senhor e no exemplo de José. Ele amava o seu Deus e não é diferente de nós, amém? Cada um ama, tem amado o teu Deus e é no amor incondicional que Ele requer de nós. Primeiro amar a Ele sobre todas as coisas, não é? Ainda que percamos nossa vida, nós estamos convidados por Deus a amá-lo. Romanos 8, quem achou diz amém? Versículo 28, diz aí: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Agora, estende a sua mão aí ao Salmo 105. Salmo de número 105, versículo 16. Diz assim: chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a riqueza da palavra de Deus para a nossa vida traz para nós lições tremendas pelo que nós precisamos estar, assim, atentos, observando bem atentos aquilo que Deus quer nos informar. E depender de Deus, depender do Senhor, como este homem chamado José, para nós é uma figura assim que encaixa bem na nossa vida, porque quem nunca sonhou aqui? Tem alguém que nunca sonhou? Então, todos nós sonhamos de alguma maneira, nem que seja o sonho da barriga cheia, a gente sonha, sim ou não? Mas sonhos de Deus, sonhos de revelação, quem não teve essa experiência, vai ter. No percurso da sua caminhada vai acontecer. E muitas vezes os sonhos de Deus,
O sonho de revelação não é aquele que você está deitado na cama ou tirou um cochilo depois do almoço e Deus mostrou alguma coisa. Você no estado dormindo, fisicamente dormindo. Não, existem sonhos de Deus que são revelações dadas de várias maneiras. Então Deus trabalha em tantas facetas, né, pastor? Para apresentar os sonhos que Ele tem a respeito de nós. E quando nós sonhamos o sonho que é de Deus, apesar de que Deus não vive sonhando, Ele não precisa sonhar. Mas quando nós sonhamos os sonhos de Deus, é que nós somos os sonhadores pelos quais está em sintonia com o propósito de Deus. Sim ou não, amém? Então, talvez a maioria ou muitos daqui se desse a oportunidade de dizer sobre alguma coisa através do seu sonho que aconteceu, ou que vai acontecer, ou que está acontecendo, você pegaria o microfone e falaria. Sonhos. Eu vou contar um testemunho que me veio aqui orando. Eu não pensei, passei a tarde inteira meditando na palavra de Deus, não quis ligar YouTube, TV, nada, não quis me envolver com nada disso, né? Eu preferi ficar aqui na palavra, mas não meditei nisso. Mas eu estava ali orando agora, o pastor Ednei também aproveitou, orou por mim ali, enquanto o pastor Fábio orava aqui, e estava me vindo à mente o sonho. Em nenhum momento, é claro, que a gente vai se equiparar a José. José é um ícone, não é? Ele é uma sombra de Jesus, né? A vida dele é uma alegoria a Jesus. É impressionante isso. Mas Deus faz na nossa vida, traz às nossas vidas experiências profundas, pelo que nós não equiparamos a nada e nem pretendemos, mas saiba que aquilo que vem de Deus para a sua vida, não há ao seu nível, com o nível de José, embora o nível dele fosse muito mais alto que o nosso, mas são propósitos. Cada um ao seu nível tem a sua importância espiritual, é isso que eu quero dizer. Então, o que você sonhou, ou o que está sonhando, ou o que está acontecendo, o que aconteceu, ou o que está a acontecer, porque ainda é promessa para a sua vida, eu não sei. Mas eu lembro-me de um sonho que Deus me deu, um tempo da minha juventude, aí nos meus 21 anos de idade. Eu havia saído para servir a aeronáutica e ali naquele lugar servia o Senhor juntamente com um batalhão enorme. Era um batalhão muito enorme, muito grande, no Campo dos Afonsos. E ali a gente foi provado de várias maneiras, porque é para estratégia, não é para guerra, não é? E tive experiências de conhecer pessoas como Marquinhos Gomes, né, que é um cantor hoje. Ele não era 18 anos, da idade, né, de serviço militar. E ele adorava a Deus ali no quartel. E eu ia nos cultos no quartel, porque fazia o culto. Mas eu estava desanimado na fé. Eu estava como um crente detetive, né? Escondido, na minha. Em outras palavras, um covarde, né? Estava desanimado na fé, mas era um covarde. Era isso. Agente secreto. Né? Agente secreto, essa é a palavra. E eu lembro que Marquinhos Gomes cantava os hinos lá, ele fez até um escrito para mim, tem até hoje lá. Ele fez numa folha, eu pedi para ele, colocou as cifras que era para eu tocar no violão. Ele cantava aí: não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz, só quero dizer que amo só você, Jesus. E ele adorava o Senhor, e um dos sargentos mais
duros e rudes. O nome dele era um sobrenome alemão, Eisenhaus, que era o sargento Eisenhaus. Aquele homem fazia a gente sofrer muito. Só para você ter ideia, a última vez que ele nos fez sofrer porque o Marquinhos Gomes, ele era mais alto, na frente do batalhão, para sair, dar o grito de guerra, ele mandou que gritasse Satanás, e Marquinhos Gomes gritou, Jesus Cristo! E aí, simplesmente aquele homem falou assim, tirem as roupas. Pessoal, tudo tirando as roupas, só de cueca. A gente rolou, irmãos, uns 20 a 30 minutos na terra, de um lado para o outro, rolando no chão. Rola para a esquerda, rola para a direita. E foi apertando aquela batalha, aquela luta ali, porque as outras companhias, né, o exército muito grande, só na minha companhia, são várias companhias, tinha mais de 10 companhias, cada companhias tinha cerca de 100 pessoas. E a minha companhia estava ali, rolando no chão, e as outras indo embora. Mas só que ao a gente tirar as roupas, meia, coturno é bota, né? Aquela bota grande, cap, chapéu, tudo, boné, né? No caso ali era boné, que a gente usa vários, dependendo do momento, né? Ali era o boné, tirou tudo e jogamos no pé da árvore que ele mandou. Só que ele mandava lá os dele, né? O cabo, auxiliares, ia lá nas roupas e fazia assim, ó, misturava. Você botava a roupa certinha, vou achar minha roupa, né? Tinha nome? Tinha. Mas depois você achar sua meia, isso, aquilo. Irmãos, eu sei que as outras companhias saíam e alguém levou alguma coisa. E no quartel não pode ter ladrão. É questão de honra. E por causa daquilo ali, que a gente já estava suado, sujo, para pôr a roupa de novo, ninguém achava. Alguns não acharam as suas roupas. Aí voltamos para o chão de novo. Rola para lá, rola para cá. E eu estou contando isso porque eu estava no período em que eu estava desanimado na fé. E ao sair, no antigo templo ali da Assembleia de Deus Central, no antigo templo, os jovens reunidos, ao eu sair de Friburgo para ir para servir, naquela dúvida, orando ao Senhor, Deus usou um jovem. E o jovem falou assim, olha, em profecia, falou assim, olha, tu vais, mas não esqueças de mim. E eu fui. E o meu desanimar da fé, porque muitas vezes, meus irmãos, você diz assim, eu não me esqueci do Senhor. Eu de fato não tinha esquecido do Senhor. Mas o esquecer que ele estava dizendo, não se esqueça de ser fiel a mim. Talvez muitos dizem assim, olha, aqui em casa, talvez você diga, eu não me esqueci do Senhor, mas eu quero te dizer uma coisa, as atitudes de independência de Deus, as atitudes de distanciamento da casa do Senhor, não estou dizendo por uma necessidade de saúde, não é isso, mas por frieza na fé, e a gente muitas vezes se engana, e esse auto-engano a gente diz, eu não me esqueci, mas Deus está dizendo, não se esqueça de mim, porque você está nesse estado, ou à beira disso. É o alerta de Deus. Deus tinha dado aquele alerta. Olha só, gente. E eu lá, né, indo no culto. Estava achando que não esqueceu, né? Ia no culto lá dentro, tal. Adorava timidamente. Ficava por ali. Mas não dispunha a orar, a dar uma palavra. E isso passou. Tinha 18 anos, saí, 19 anos. E fiquei desanimado até aos 21 anos de idade. Aonde eu fui para outro lugar, e em outra cidade de Aracaju, em Sergipe. Fui morar, levar meus pais, meu pai conterrâneo do pastor Pereirinha, né? Nosso pastor Pereirinha, pai da pastora Miriam, né? Que a gente foi lá esses dias, né, visitar. E ele já está em alta idade, 95 anos, não é? A mente já não comporta mais as coisas, não é? Mas a gente leva ali, ele vai, ceia junto, né? E dá aqueles lapsos, né, de interação. Ele, na última vez, deu uma inteirada comigo ali,
e com o pastor que eu fui, pastor Zé Iris. E, irmãos, eu comecei a falar isso e me perdi. Aracaju, falei disso por causa do conterrâneo, né? E conterrâneo do meu pai queria voltar para a terra dele. E aí a gente foi eu, minha mãe e ele. E chegamos naquele lugar, meus irmãos, a luta apertou. E um dado dia eu fui ao círculo de oração. Morei quase um ano ali, mais ou menos no 8º mês que estava morando ali, eu fui ao círculo de oração. E aquele círculo de oração era de 8 da manhã às 19 horas. Que as irmãs revezavam, havia turnos e elas revezavam. E nesse revezamento, a irmã Janizete estava por volta de 3 da tarde, e eu fui. E aquela irmã foi muito usada por Deus na minha vida, um instrumento de Deus na minha vida. Eu naquela tarde eu voltei para o Senhor. E eu voltar para o Senhor, Deus falou comigo naquela tarde, através da vida daquela irmã. E eu comecei de novo, renovado nas chamas e no amor ao Evangelho, ao Senhor Jesus, a palavra de Deus, a anunciação do Evangelho. Eu comecei a me dedicar muito. E naquela dedicação desenfreada, sem muita orientação, meu pai doente sobre a cama, 11 anos, derrame cerebral. Então, aquela falta de orientação, eu lembro-me que eu me dediquei a ponto de começar a jejuar muito, a exagerar no jejum. É por isso que o novo na fé serve para nós que estamos aqui, para você que está em casa. O novo na fé precisa de orientação. Não importa se você nasceu no Evangelho, num berço evangélico. Não importa se você voltou e está renovado no primeiro amor, precisa do andamento na orientação. E sabe qual é das orientações para um novo na fé? É discipulado, a igreja tem. Não é só o que é pregado aqui no púlpito, mas é o ensinamento que é dado pela manhã nos domingos. Isso é importante para a vida do novo na fé. Aqueles que vão ser batizados, passa pela reunião, e a gente tem o prazer de dar, eu, pastor Fábio, e a gente dá essa reunião a eles e traz um compromisso, não uma obrigatoriedade. Não é, pastor Ginei? Não é uma orientação de obrigação, não é? É um dever do novo na fé se comprometer com o discipulado. E a gente orienta a se comprometer com o discipulado, porque ali é o aprendizado da fé. E muitas vezes, a falta dessa orientação, a gente exagera. Quando a gente pensa que a gente pode caminhar só, que a gente não está debaixo de orientação, a gente começa a exagerar e errar. E meus irmãos, eu quero te dizer, mesmo que você esteja debaixo de promessa, de sonhos de Deus, coisas acontecerão ao longo do caminho, que vai lapidar a sua vida, e serão pressões tal, que vai te lixar, que vai te podar, que vai trazer brilho, mas não é fácil, é dureza. Uma madeira ou uma pedra para ser lixada é dureza, sim ou não? É um trabalho árduo. Uma pedra tem que ser com um tratamento diamantado para poder polir uma pedra. A madeira com uma lixa específica para madeira. E o processo é violento. Todo o processo tem a sua violência, a sua dificuldade, a sua pressão. Irmãos, eu estando ali, naquele lugar, eu quero resumir o testemunho aqui para a gente continuar aqui sobre José. E naquele jejum, exagerando, e era radical, o jejum para mim tinha que ser 24 horas. Eu precisava de orientação. Jejum não é obrigado a ser 24 horas. Você pode fazer jejum de vários dias, ou de algumas horas. E para chegar a 24 horas, primeiro se começa com pouco, primeiro há treinamento. Tudo é treinamento. Se você for exagerado, vai vir consequências. Fica sem beber água, que eu vou até beber um pouquinho aqui. Fica sem beber água por mais de 24 horas para você ver o problema que vai acontecer. Seu rim vai começar a reclamar, daqui a pouco passou mais um tempinho, vai paralisar, vai dar algum problema.
E aí, eu sei que eu comecei dentro daquilo, num processo, num aperto, uma dificuldade. Irmãos, eu lembro-me que Deus me deu um sonho. Isso era quase o final da semana. E eu sonhei naquela madrugada que era eu, mas inicialmente no sonho era uma ovelha, eu via uma ovelha. E eu via a grande pastagem, era assim, gramado muito grande, imenso, imenso, imenso. E eu via de longe assim, perto de umas árvores, tinha lá no final umas árvores. E eu não via que depois da árvore havia um precipício, mas eu entendia e sabia que depois da árvore era precipício. E eu vendo aquela ovelhinha lá, já indo para a beira, pastando, displicente, veio a mão e pegou aquela ovelha assim, pelo meio, nas costelas da ovelha, e trouxe para o meio, mais perto de mim onde eu estava, porque eu estava no início aqui, a minha condição visual, né? Trouxe para perto assim, e aí eu acordei naquela madrugada e eu senti a mão aqui. Eu acordei com aquela mão, sentindo aquela mão. Era o livramento. Deus iria me dar o livramento de um precipício. Mesmo estando renovado, mesmo estando amando a palavra de Deus, mesmo estando no sol de meio-dia evangelizando, levando folheto, eu estava ali empenhado, amando vidas. Mas precisava de equilíbrio. Passou o tempo e o que aconteceu? Eu me desequilibrei emocionalmente, precisei ir ao psiquiatra, ser tratado pelo psiquiatra. Saí de Aracaju delirando. Para vocês terem ideia, eu saí de Aracaju cantando hino da harpa no ônibus, e eu cantei, deve uns 20 hinos, aquele pessoal não me suportava mais. Agora a gente ri, né? Mas você imagina a cena. Imagina a cena. O delírio era tal que eu pensava que ia chegar na rodoviária do Rio de Janeiro, na Novo Rio, que Jesus já tinha vindo e eu tinha ficado. Delírio. Olha a condição. Cheguei em Friburgo, fui tratado. Eram 4 meses. Com ajuda psiquiátrica e remédio, me trouxeram meu sistema nervoso. E o doutor César Vasconcelos disse assim: Enéas, você dentro de 1000 casos está no 1% que se recupera. Glória a Deus. Foi o livramento. Sonhos que Deus dá. Sonhos de alerta. Irmãos, nós vemos José recebendo sonho. A gente leu aqui Romanos 8. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quem ama a Deus, confia. Sim ou não? Quem ama, confia. Quem tem confiança no Senhor, quem depende do Senhor, quem ama, confia. Quem ama, depende. Quem confia, depende. Quem ama a Deus está na sua dependência. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não é diferente. Nós dependemos do Senhor totalmente, exclusivamente. Nós dependemos do Senhor. Levanta a sua mão se você depende de Deus. Aleluia. É dele que nós dependemos. José dependia de Deus. José dependia do Senhor. Já um jovem de 17 anos, recebendo do seu pai uma capa colorida, que diz assim, ó, essa capa significa: o meu legado de autoridade sobre a família está sendo passado para você. Era isso que simbolizava aquela capa colorida. E seus irmãos o olhavam e diz que seus irmãos o odiavam e o invejavam. E Deus traz sonho para José. E o interessante é que a gente começa a ver a vida e a trajetória de José. Deus começa com um sonho. Olha só, por causa de um sonho, José vai para a prisão.
Me veio aqui essa tarde claramente. Por causa do sonho, José foi vendido e foi humilhado. Olha só. Por causa do projeto de Deus na vida de José, ele passou pelo crivo de ser vendido e humilhado e prisioneiro. Irmãos, Deus tem sonho para nós, Deus nos dá sonho, mas tem seu preço. E eu não quero dizer que o preço é só um modelo e um tipo, igual prisão, igual perda. São muitas facetas que acontecem. Cada um, Deus trabalha de uma maneira. Como Deus está trabalhando na sua vida, você pode identificar isso? Você pode talvez identificar, você em casa pode identificar o que talvez nessa pressão Deus está trabalhando na sua vida. Se não é prisão como foi a José, pode ser humilhação. O que você está passando? Você pode identificar o que você está passando. E ao identificar o que você está passando, meu irmão, minha irmã, você pode trabalhar em cima disso. Aprenda a lição, perceba o que está acontecendo. Perceba o seu tempo, perceba o seu processo. Perceba aquilo que Deus está transformando na sua vida. Perceba de que patamar Deus está te levando com esse tipo de processo e de situação. A pessoa não identifica e ela fica teimosamente se perdendo naquilo que muitas vezes até ela está delirando, porque muitas vezes acontece isso, somos levados até ao delírio. Mas o que dá sonho está com você. Aleluia! Se o sonho veio de Deus, eu quero te dizer, o processo está aí. O que esteja acontecendo, Deus é com você. Com José, Deus era com José, olha só. Capítulo 39, versículo 21 de Gênesis diz assim: o Senhor, porém, estava com José. Irmãos, José passou toda a pressão que estava acontecendo ali na casa de Potifar, no trajeto da sua terra até o Egito, como prisioneiro, depois na casa de Potifar, como alguém que é um mordomo de Potifar, depois alguém que está na prisão e é como mordomo, é levado ao chefe da prisão, ao cuidador naquela prisão. Olha só. Ele só era excelente, fazia as coisas e vencia. E permanecia na fidelidade ao Senhor, na dependência de Deus, porque Deus era com José. Deus é com você e você precisa chamar isso à existência na sua mente, chamar isso à sua razão, chamar isso ao seu entendimento, porque muitas vezes você só está no nível da fé, você está dizendo das coisas espirituais e espirituais, mas Deus quer que você faça esse processo vir mais para o outro âmbito, o âmbito da razão. Aplica aí a razão. Olha, é cabeça lá na nuvem, mas pés no chão. Aonde está o seu pé? Será que está saindo do chão, da razão, do equilíbrio que Deus te chamou? Traz isso à existência. Qual é a tua aflição? Qual é o teu problema? Traga a razão à sua mente, aos seus pés, na firmeza do seu caminhar, que Deus é contigo. Deus é contigo. Não te esqueças disso. Como Deus disse para mim, não se esqueça de mim. E eu estava lá indo no culto, não me esqueci. Mas esse esquecer era se distanciar do princípio, do principal, que é servi-lo com fidelidade, com dependência total de Deus. Qual é a tua situação? Traga a sua razão, a sua existência, o propósito desse fogo abrasador que está acontecendo agora, da batalha que você está vivendo agora. Traga ao seu entendimento. Glória a Deus.
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados pelo seu decreto. Tudo contribui. Quer permanecer na luta e na batalha? Quer que não finde essa batalha? Não compreenda esse princípio. Quer passar da luta e da batalha, quer vencer? Comece a compreender esse princípio e aplicar na sua vida, que você depende do Senhor e que isso está contribuindo para o seu bem. A pessoa está na luta, na prova, mas ela fica reclamando, né? O que acontece? A nossa natureza é reclamar. E quando a gente reclama, a gente está entendendo, isso não é para o meu bem. Hoje é 1º domingo de 2023. Os desafios que estão à nossa frente durante estes anos aí à frente são desafios enormes. E eu quero te dizer, Deus está claramente dizendo para nós, para a igreja brasileira, de que Ele está trabalhando e tudo isso contribui para o bem, porque o bem é a última palavra que Ele tem sobre a nossa vida. O bem é o projeto que Ele tem, porque na batalha e na luta é que é gerado o que Deus propõe para a sua vida. É nessa fornalha que está sendo gerado o homem e a mulher de Deus, dependente dele. É na guerra que José estava ali vivendo, que estava sendo gerado o José dependente do trono do céu, para sentar no trono na terra, governador do Egito. Ele dependia do trono do céu. Aleluia. Oi, irmãos, assim a nossa batalha é acirrada dia a dia. Não sei os teus desafios nesse ano que você irá passar, mas já vai com essa mentalidade. Tudo contribui. Traga isso durante todo este ano. Lembre-se desse primeiro culto e desta mensagem que o Senhor está nos trazendo aqui. Lembremos durante todo este ano, tudo contribui, tudo tem um propósito, é propósito do dono de todas as coisas, é parte do processo. Ele quer nos levar à completa dependência dele. Não é à toa que Deus tem trazido para esta igreja, através desta liderança, dependência do Senhor. 2023, ano da dependência do Senhor. Quem sabe até 2024, se eu não vindo, vamos estender como estendeu o outro tema anterior, né, pastor Ednei? O Espírito Santo vai conduzir, quem sabe? Dependência de Deus. José estava naquela situação, ele dependia do Senhor. E no versículo 23, ainda do capítulo 39, olha só o que diz a respeito de José. O Senhor prosperava tudo que José fazia. Olha só. Por isso que a excelência do processo que ele viveu aconteceu na sua vida de levá-lo a governador do Egito. Tudo que vinha à sua mão prosperava, porque ele estava debaixo de um sonho. Mas este sonho que ele carregava em seu coração gerava em si dependência. O foco dele estava correto, meu irmão, minha irmã. Olha só, o foco estava correto. Dependência. Quando você tem um sonho que vem da parte de Deus na sua vida, você precisa entender que o seu caminhar vai ser desafiado nessa trajetória a depender de Deus. Você vai ser desafiado isso. Vai ser desafiado a você chegar assim, agora não tem mais jeito. Agora estou baqueado. Agora a angústia chegou. Agora a depressão chegou. Agora o desalento chegou. Agora a angústia abateu a minha alma. Agora a insônia me tomou, não consigo dormir por causa da condição da nação brasileira.
por causa dos apertos na mente, do que vai acontecer ou deixar de acontecer. Eu quero te dizer, Deus está dizendo para nós: dependa, viva a dependência, porque em você dependendo de mim, você irá chegar ao lugar pleno da vitória, você há de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos trazer o nosso foco para isso. Oh, glória a Deus. Depender do Senhor tem a ver com se aprofundar naquilo que Ele nos instrui, naquilo que Ele traz para nós, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus relata em Mateus 13, 20 e 21, sobre as sementes que caiu nos pedregais. E olha só, não criou raiz. Simboliza o quê? Uma palavra como esta, de dependência, Deus traz para nós a curti-la o ano inteiro, com vários personagens bíblicos. Mas a gente não se aprofunda, ouve e esquece. A gente não se aprofunda. Deus nos chama para nos aprofundarmos na palavra, e aquilo que a gente recebe, a gente cuide, para que crie raiz, e não seja como nos pedregais, porque olha só, o Senhor Jesus, Ele diz assim: aquele que caiu lá no meio das pedras, do coração daquela pessoa, não criou raiz, e vindo a angústia, vindo a perseguição, logo a pessoa se ofende. Meu Deus. Até onde você pode olhar para a sua vida e ver que nos desesperos desses dias você se ofendeu com Deus e começou a dizer: Deus, o Senhor não respondeu a oração dos brasileiros? Até onde você se ofendeu? Porque uma coisa é se ofender, outra coisa é o coração também ficar predisposto à ofensa. E muitas vezes nós que julgamos ter raiz, talvez você que julgue já ter raiz, e está cuidando bem da palavra de Deus na sua vida, você muitas vezes por causa da estrutura, nós, por causa da estrutura humana, que é frágil, que é barro, ficamos com o coração predisposto a duvidar do Senhor e a se ofender com Deus, e dizer: Deus, o que vai acontecer agora? Quando o desespero vem, que a gente diz: Pai, agora está afundando, agora, Senhor, o abismo está debaixo dos pés. Vem um desejo lá no coração de você se ofender com Deus. Uma coisa é clamar, uma coisa é suplicar, outra coisa é a pessoa se ofender. E sabe quando a gente se ofende com Deus, ou predispõe a se ofender com Deus? É assim: vou mais na igreja não. Ouviu 1000 profecias no YouTube, não acredito mais em profecia não. Você não é chamado a acreditar em todas as profecias não. Nós somos chamados, sabe o quê? Julgar pela palavra. E se não houver a condição de julgar pela palavra, aguardar. Se cumprir, amém. Se não cumprir, não foi Deus. Porque é tempo que o desafio do engano, meus irmãos, está acontecendo. E vai acontecer dentro dos arraiais das igrejas. Eu quero te dizer que é chegado o tempo em que o pecado vai se multiplicar 3 vezes mais, a iniquidade, a imoralidade vai se multiplicar. Eu já dizia lá no começo da pandemia, eu falei assim: irmãos, não tem jeito o coração do ser humano. Quem vem a Cristo, veio a Cristo e é mudado. Mas a humanidade não é por causa de pandemia que vai mudar. Vão voltar daqueles lugares que ficou
em casa presos e vão voltar para os lugares que ia antes, triplicados na iniquidade, no pecado e com fome e sede de errar e de estar no engano. É a realidade que o Senhor nos chama. É por isso que Jesus disse: será como os tempos de Noé, será como Sodoma e Gomorra. E o nosso tempo, nós estamos chegando diante dos nossos olhos, contemplando coisas que ainda são princípio do que vai acontecer. Mas eu quero te dizer, se você está na dependência de Deus, como José estava, você vai passar pelo momento da dificuldade, da provação, e vai glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor te diz: sou contigo, te faço prosperar, as tuas mãos vai prosperar aquilo que você vai fazer. Eu quero te dizer, esse ano 2023, muita gente vai prosperar. Vai prosperar. Independe da política econômica, do que esteja acontecendo, eu quero te dizer, vai acontecer milagres, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer coisas diferentes, porque Ele que cuida de você, meu irmão, minha irmã. É Ele que abre porta, fecha porta, é Ele que destitui, é Ele que institui, é Ele que coloca no trono e tira do trono, é Ele que permite acontecer tantas coisas. É o Senhor, porque o trono é dEle. Aleluia. O seu trono é de equidade e justiça. Oh, glória a Deus. Queridos, para encerrar e fechar, que o nosso propósito é acabar antes, né, pastor Ednei? Acabar o culto no tempo mais abreviado. Irmãos, olha só. Deus me deu sonho. Aquele sonho era de alerta. Você percebe que José, ele teve sonho. E o sonho dele é que ele via símbolos que era em relação à sua família, os seus irmãos, que se prostravam diante dele. E José contou o seu sonho. E contou quem? Aos seus irmãos. Ele não foi contar a outros, ele contou aos seus irmãos. José não procurou a outros, ele contou a seu pai e sua mãe. Seu pai guardava aquilo no coração, até o repreendeu, porque em dado momento do sonho dizia que até o seu pai e sua mãe iria se dobrar diante dele. Mas ele não compreendia completamente o significado, mas ele já no seu espírito, gerado por aquele que deu o sonho e revelou, aquele que é poderoso para cuidar e abençoar o depósito de cada um, ele cuidava do depósito de José, e José pôde atravessar as batalhas da vida na dependência do Senhor, sem negar ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, até o último cumprimento daquilo que estava acontecendo. Olha só, ainda que não entendamos completamente daquilo que é proposto por Deus, vai acontecer no final o bom propósito de Deus, porque é o bom pensamento que Deus tem a respeito de você. Pensamentos de paz e não de mal. Ele tem um pensamento acerca da sua vida. Creia nisso, creia nisso. Deus tem para a sua vida o bom propósito. Creia nesta palavra. Não deixe Satanás usar de outra maneira, de artifícios, artimanhas, para tirar de você o propósito do sonho de Deus para a sua vida. Gente, ele começa com sonho. Olha só, com sonho ele vai para ser vendido como escravo, ser mordomo na casa de Potifar, ser prisioneiro. Mas eu quero te dizer, com sonho também Deus tira José daquela provação. Com sonho Deus o faz iniciar, mas com sonho, ainda que o sonho não era de José, o sonho era do rei do Egito, de Faraó, mas havia uma correlação totalmente direta a José. Deus usa José para interpretar sonho.
Deus dá sonho e dá capacidade de ele interpretar sonho, aleluia, dá revelação. Com sonho ele entra, com sonho ele sai, e ele chega ao lugar que Deus o proveu. Deus proveu e enviou, como a gente leu aqui no Salmo 105, Deus proveu a José e adiante de Jacó, para dar livramento ao seu povo. Qual a sua dificuldade? Deus está gerando livramento àqueles que estão diante de você, da sua família, dos seus. Deus está promovendo algo que talvez você não entenda. E fechando, meus irmãos, eu tive um sonho, não era como o de José, de grandiosidade assim. O sonho era um sonho de alerta. Era um sonho de que o Senhor ia me corrigir. Olha só. Quando houve aquele livramento, aquele sonho, aquela situação, olha, Deus estava dizendo assim: vou te corrigir. O meu livramento. Irmãos, muitas vezes o livramento de Deus é uma correção. E Deus está corrigindo e a gente não está entendendo. É correção de Deus e a gente está se colocando com o coração disposto contra Deus. E Deus está corrigindo porque Ele corrige o que ama. Mas a gente não está entendendo. E tudo aquilo que aconteceu comigo foi assim: olha, você esqueceu de mim, mas ao voltar, eu corrijo o filho que ama. Toma aqui. Arrei a cueca do indivíduo e palmada. Pá! Botou no colo e pá! Isso foi a correção. Correção de Deus. E muitas vezes nós não estamos entendendo a correção de Deus. Irmãos, quando eu comecei naquele processo de delirar acordado, e o interessante é que eu quero te dizer que quando a gente está num processo igual a esse, Satanás se move para tentar te enganar. Deus até te usa, eu quero te dizer, fica alerta com isso, Deus até te usa, mas o teu inimigo não brinca de ser inimigo. Eu estava em lugares fazendo a obra de Deus, eu quero te dizer, coisas acontecem e a gente pensa, eu estou agora poderoso, estou, olha, sendo usado por Deus. E a realidade é que não está sendo usado por Deus. Deus está te fazendo um processo. Mas às vezes o nosso auto-engano, a gente fica assim, ai, Deus está me revelando. Deus está fazendo isso, aquilo. Sai para a rua, ora. Irmãos, acontece um mistério que você vai para a rua, você ora pela pessoa e até coisas acontecem, sabia? Sabe por quê? Quando você está normal, você não é capaz de chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, Jesus te ama, e o que está acontecendo com sua vida? Ele pode mudar. Mas quando você está ousado e muitas vezes falta o equilíbrio, como estava acontecendo comigo, eu ia e acontecia coisas. Mas depois, à frente, eu fui ver que não eram revelações e não eram coisas que estavam acontecendo como dom espiritual, como revelação. Era a aceleração da minha mente. E por causa da ousadia, o reino do Espírito se move. É difícil, às vezes, entender isso, mas entenda. Porque talvez você diga assim, você está chegando num lugar melindroso, pastor. Você pode me desanimar na fé. Não, eu estou chegando ao lugar que eu quero te dizer. Alerta, cuidado, dependa do teu Deus, dependa do teu Senhor. Esteja vigilante, porque o que está acontecendo você precisa se equilibrar, se refrear, entender que é um processo. O que esteja acontecendo você precisa estar diante do plumo do Senhor e dizer, Senhor, eu quero estar alinhadinho com a dependência do Senhor, assim como os homens na palavra, as mulheres na palavra dependeram de Ti. Eu quero, Senhor, trazer minha vida para
este equilíbrio e depender do Senhor e não exagerar em nada, mas, Senhor, andar em equilíbrio, andar, Senhor, debaixo da tua potente mão e da ação do teu Espírito. Fica de pé, porque nós vamos orar ao Senhor. Eu vou passar o pastor Fábio para ele estar dando um encerramento aqui. Oh, glória a Deus. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo que a sua vida, Deus vai fazer grandes coisas nesse 2023 e será o ano pelo qual o Senhor vai te mostrar a dependência quase que fisicamente. Você vai enxergar a dependência do Senhor na tua vida. Você vai observar e vai ver o que Deus está fazendo, o que Deus fará, o que Deus completará na sua vida. Só não desista, assim como José não desistiu. Só não desista. Oh, aleluia. Coloca diante do Senhor aí agora, porque nós iremos orar ao nosso Deus. Nós iremos orar ao nosso Deus em relação às necessidades, pelo que esteja acontecendo diante da sua vista, diante do seu entendimento para esse tempo. Traga à sua mente qual o teu desafio. Traga à sua mente agora qual o seu aperto. Talvez você diga: pastor, meus apertos são tantos que eu nem sei dimensionar, eu só sei que aperto. Rebaia subilabadaraio. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Você aqui, você em casa, vamos orar a Deus. Vamos ao dono do poder, ao que está no trono. Aleluia. Oh, vamos a Ele, Ele é o único recurso. Eu quero te dizer, tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor, são chamados pelo seu decreto. Tudo contribui para aqueles que amam, para aqueles que dependem. Você depende de Deus. Está contribuindo. O teu Deus está agindo. E isso que está acontecendo é a teu favor. Está sendo gerado para você grandes instrumentalidades. Está sendo gerado sim dons espirituais. Está sendo gerado sim percepções na sua vida. Mas em nome de Jesus, traga o eixo, meu irmão, minha irmã. Traga o eixo do equilíbrio, da dependência. Traga. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, Pai, traga, Senhor, sobre cada um a capacitação para depender. A capacitação, Senhor, a capacidade para, ó Deus, enxergar esse momento, enxergar esse ano de 2023, enxergar os desafios, entender, Senhor, que é tudo preparação para a grande instrumentalidade da tua parte, para grandes vitórias da tua parte. Nós, Senhor, declaramos a dependência em Ti. Nós declaramos que dependentes do Senhor, nós iremos trafegar, Senhor, nesta caminhada. Nós iremos, ó Deus, atravessar este ano dizendo: em Ti confiamos e não seremos confundidos. Em Ti confiamos e não somos confundidos. Somos, ó Deus, fortalecidos por Ti e pela ação do Senhor em nossa vida. Eu declaro sobre cada um a Tua bênção, Pai, em o nome de Jesus. Quem recebe a bênção do Senhor diz amém.